Como vai, Carla? Tudo bem? Tudo bom, e você? Bem, só preciso que você ligue a sua câmera. Espera aí que eu vou ligar aqui. Eu coloquei no celular, eu ia pôr no computador, mas eu vou pôr no celular. Porque como essa é uma mentoria pessoal, eu preciso ver você falando para eu conseguir ler a sua expressão. Eita, nós! Na verdade, seu olho fala mais do que sua boca. Deixa eu só te dar uma informação antes da gente começar. As minhas mentorias, elas são todas gravadas, tá? Por que ela é gravada? Por uma razão simples. Porque quando o aluno ele resolve continuar comigo, eu tenho o antes e o depois dele para a gente poder comparar. Daquilo que a gente fala no primeiro momento e até o momento em que ele, vamos dizer assim, fica diplomado, vamos dizer assim, a gente tem todo o passo a passo dele. E também tem uma outra razão, que quando o aluno ele autoriza, a gente disponibiliza estas mentorias no grupo de alunos para que os alunos aprendam um com a experiência do outro, que é muito legal. Só para você ter uma ideia, os meus alunos, eles têm hoje um acervo, eu acho que de 500 mentorias para ouvir se quiser. Você imagina você pegar 500 mentorias de pelo menos 1h30 cada uma e você utilizar a experiência de cada pessoa para transformar a sua vida. Isso é muito poderoso. Então, é isso que a gente faz. Então, por isso que elas são gravadas. Porém, quando o aluno autoriza, a mentoria fica só para ele, caso ele queira, e para o professor, no caso eu, mentor. Ou quando o aluno fala assim, eu libero, mas tem uma parte aqui que eu gostaria que tirasse. A gente também faz a edição, libera apenas a parte que ele autoriza, mas mantém a mentoria na íntegra dele, caso um dia ele precise, queira rever ou qualquer coisa parecida. Tudo bem? Tudo bom. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de você conhecer aí o nosso trabalho. Mas para a gente começar, em primeiro lugar, você vai me responder 7 perguntas. Tá. As perguntas, eu vou analisar o que você responde e como você responde e a expressão que você faz quando você responde. Tudo bom. E é isso que vai fazer a transformação da sua vida e é isso que promete a minha mentoria, que ela tem o nome de Destrave a Sua Vida em 90 minutos. Então, todo mundo que vem aqui, destrava em 90 minutos. Daí para frente é só fazer uma sequência de exercícios que ela vai conseguir chegar, porque eu mostro o caminho onde está o problema. Caso tenha, quando não tem problema, também digo, olha, você não tem, você só está com preguiça. Né? Primeiro me diga lá, quem é você? Quem é a Carla Andréa Ficuri, que fala? Ficuri? Fecuri. Quem é Carla Andréa Ficuri? Então, hoje é uma mulher de 47 anos, muito realizada, muito feliz, Olha. que chegou até aqui construindo tudo que se propôs, diante de muita luta, de muitos desafios, mas todos eles superados, né? Então, uma pessoa muito feliz, que tem uma base familiar muito sólida, que conquistou tudo que desejou aí na sua parte profissional, trabalha com o que ama, construiu a família que ama, muito orgulhosa de tudo isso até aqui, dos meus filhos, com o meu trabalho, com a minha família, que é muito fruto de tudo que eu aprendi desde criança, né? Desde a minha, vamos dizer que é a continuidade aí de tudo que eu aprendi e sempre me identifiquei e gosto muito. 47 anos. Eu fico olhando para baixo aqui, porque eu também, quando você fala, eu olho para você e também escrevo, tá? Tá bom. Às vezes eu olho para baixo aqui. O que mais que você pode falar de quem é você? É só isso? Eu acho que eu fui me desenvolvendo à medida que todos os desafios foram colocados na minha vida, né? Então, eu fui uma criança, uma adolescente, do qual teve, assim, não teve muitas facilidades, porque não tive muita identificação com muitas pessoas, sempre trilhei um caminho muito sozinha na escola, e todos esses desafios foram construindo em mim habilidades de sempre trabalhar com muitas pessoas, né? De absorver diferenças, de estar lidando com pessoas diferentes a cada momento. E aí, esse amadurecimento foi me trazendo as coisas mais sólidas da minha vida, assim, né? Então, aí na faculdade eu conheci meu marido, e do qual ali ele se transformou, além do meu grande companheiro, meu grande amigo. Então, o que eu trouxe, assim, de amigos de infância, não existem. Eu não tenho, assim, amigos de infância. Minhas relações de amizade estão muito voltadas para dentro da minha família, né?
Hoje, já na vida adulta, eu já consigo ter um pouco mais de facilidade nessa questão de construir amigos fora a família e agregá-los como minha família. Acho que essa é a minha grande habilidade hoje, mas que veio de uma grande dificuldade aí de infância e de adolescência. E você atribui essa dificuldade de não ter amigos na adolescência a que fator? A identificação mesmo. Eu acho que eu não me identifiquei muito com essas pessoas. Talvez eu também tive as minhas dificuldades por uma baixa estima. Eu acho que eu tinha muita baixa estima na ocasião. Não era a atleta, não era a que me comunicava melhor, não era a que tinha um desenvolvimento igual a das minhas amigas, físico, que eu disse. Então, sempre eu fui muito mais acolhida pela família por isso. Eu acho que por uma baixa estima mesmo ali neste período da minha vida. E me diga uma coisa, como é que era o relacionamento com papai e mamãe na época de criança? Maravilhoso, sim. Papai e mamãe nunca cobrou nada de você, sempre deixou você de boa, tranquila, como é que era? Sim, eles são os pais mais democráticos que eu conheço até aqui. Nunca me cobraram, né? Nunca me exigiram, eles sempre foram muito apoiadores. Você está me dizendo que o seu pai e sua mãe, quando você dizia, eu quero fazer tal coisa, eles nunca diziam não para você, ele apoiava imediatamente. No sentido de escola, de amigos, sempre. Eu acho que a parte assim, mais na adolescência, até tinha essa coisa, não deixar sair à noite e voltar tarde, né? Isso sim, essa restrição eu sempre tive, mas também nunca foi uma coisa que me incomodou na ocasião. Eu sempre, não, ok, não pode, eu entendi os motivos deles. Papai e mamãe, a relação deles, como é que era? Muito boa, muito. Bom. Até hoje, seus pais estão casados há quantos anos? Minha irmã, vamos completar 50 anos no ano que vem, de casados. 50 anos. Como é que é o nome da mamãe? Sueli. Sueli. Do papai? José Maria. José Maria e Sueli. Então, eles foram para você a referência de casal. Sim. Sempre foi? Sim. Tá bom. Me diga uma coisa, quantos irmãos você tem? 2 irmãs, eu sou a do meio. Não tiver irmãozinhos, só irmãzinhas? Só irmãs. E como é que era o relacionamento seu com suas irmãs? Então, eu sou 1 ano e 8 meses mais nova do que a minha irmã mais velha. Então, a gente foi meio que criada quase como gêmeas, né? E ela sempre foi a minha grande referência. Ela pegava um professor nós estávamos na mesma escola, então pra você ter uma ideia que eu me lembro bem de infância. A minha irmã foi pra escola e eu ficava em casa chorando, porque eu queria ir com ela pra escola. Por conta disso, a minha mãe conseguiu me adiantar 1 ano na escola, porque ela me via em casa sentindo falta da minha irmã. Então, eu entrei 1 ano mais cedo na escola. Me formei muito jovem no ensino médio por conta disso. E acompanhei, porque a minha irmã sempre foi meu grande apoio, essa é a minha irmã mais velha. A minha irmã mais nova, ela tem 3 anos a menos que eu, então ela chegou em casa como um grande presente para mim e para minha irmã mais velha. Então a gente a tem como nosso bibelô até hoje. Ela é a nossa queridinha aí, a loirinha dos olhos azuis que a gente ganhou de presente. Tá bom, legal. Então vamos agora para uma outra pergunta muito importante, nessa questão do perfil da Carla Andréia. Na sua opinião, Carla, quando você gosta que chama você de Carla ou de Andréia? Ou de Carla? Você sabe que o Carla, ele é usado muito entre amigos e profissional. Os meus familiares me chamam de Carla Andréia. Olha. Então, quando alguém me chama de Carla Andréia fora desse ciclo, me soa carinhoso. Quando chama de Carla Andréia? O completo. Parece uma coisa complexa, mas para mim me traz mais carinho, porque é a intimidade, Carla Andréia. Tá bom. Então, deixa eu só te falar uma coisa importante já nessa questão do nome, tá? Você sabe que a escolha do nome de um filho, talvez, é a coisa mais importante que o pai tem que fazer no primeiro momento. Não sei se você sabe disso. Sim. Por quê? O nome duplo, por exemplo, isso não quer dizer que você não vai mudar isso, porque vai depender também daquilo que você aprende sobre isso, mas existe um estudo mundial que diz o seguinte, que todas as pessoas que têm nome duplo, dificilmente elas ficam milionárias. São poucos os milionários que têm nome duplo. E por que disso? Por uma razão simples, porque quando você coloca 2 nomes em uma pessoa, normalmente ela vira um ou outro. E aí o que acontece? Você cria na pessoa uma dupla personalidade, e ela fica perdida entre um e o outro. E por que eu estou explicando isso? Porque no seu caso específico, você gosta, você sente uma coisa bacana, uma coisa carinhosa quando alguém te chama de Carla Andréia. Sua verdadeira identidade é Carla Andréia, não é nem Andréia nem Carla. É isso aí. Portanto, você deveria exigir dos seus amigos que te chamem sempre de Carla Andréia e nunca de Andréia ou nunca de Carla. Porque, na verdade, você não é nem Carla e nem Andréia. Eu sou Carla Andréia. Carla Andréia. É ok?
Ok, claríssimo. Então é muito importante a gente já começar a pensar nisso daqui para frente, tá bom? Uhum. Vamos lá. Carla Andréia, quantos talentos você acha que um indivíduo tem? Inúmeros, eu acho que incontáveis. Você acha que é incontáveis? Eu acho. Aí por que você tem a ideia de que uma pessoa tem incontáveis talentos? Qual que é a sua justificativa para isso? Porque eu acho que a gente nasce com alguns natos e outros a gente pode desenvolvê-los. Então, eu acho que o ser humano é um ser ilimitado. A gente pode desenvolver e querer ser o que a gente quiser. Todos somos capazes de ter... Então, assim, eu não tenho habilidade com futebol, mas se eu treinar, eu posso me tornar hábil. Tá. Eu entendo que a gente é capaz de fazer tudo o que desejarmos. Isso é verdade, tá? O ser humano, ele nasceu com capacidade infinita. É importante que todo mundo tenha essa percepção. Por enquanto, eu estou nas perguntas, depois a gente vai voltar de uma a uma, tudo bem? Ok. Terceira pergunta para você. Quando você pensa, essa pergunta aqui, você analise bastante para me responder, porque eu vou avaliar a sua resposta e a sua fisiologia, tudo bem? Ok. Quando você pensa no seu papai, qual é o primeiro sentimento que brota imediatamente no seu coração, na sua mente? Exemplo. Olha, falando no meu papai, quem está me ligando é o meu papai. Exemplo. Ele é o meu grande exemplo. Tá, o que mais? E os exemplos vêm da determinação, do comprometimento, da lealdade, amor incondicional e da resiliência. Da resiliência. Muito bem. Quando você pensa na mamãe, é o mesmo sentimento? Não, é diferente. Na minha mãe, eu vejo amor, solidariedade, empatia, tem a sensibilidade, o cuidar do outro, essa habilidade indescritível de cuidar do outro, muitas vezes sendo até negligente com ela. Mas ela tem é muito o outro e depois ela. Pensando nessa ideia que você, já pegando o gancho aqui do que você falou, que a sua mãe, a empatia dela é tanta com as pessoas que às vezes ela esquece dela. É isso aí. Para você, o que é um ser humano empático? Você sentar na cadeira do outro, você tentar visualizar o que o outro está sentindo e querendo naquele momento. É você então, isso é empatia, colocar no lugar do outro. Isso é empatia para você? Sim. Nada mais? Acho que o princípio é esse, né? E aí, com base nisso, aí você consegue agir de acordo com a necessidade do outro, né? Vamos dizer assim, por mais que aquela não seja a sua necessidade e nem o seu pensamento. É você tentar entender como que o outro funciona. Muito bem. Então, vamos agora para a quarta pergunta. Qual é o seu maior objetivo na vida neste momento? Ser feliz. Ser feliz. O que é ser feliz para você? Estar juntos dos meus, viver junto, né, das pessoas que eu amo, acho que é o meu principal centro da minha felicidade, estar com os meus. Na sua opinião, o fato de você estar com os seus já te deixa plenamente feliz? Plenamente feliz. Legal. Quinta pergunta. Aqui é uma outra pergunta que requer de você uma resposta, assim, bastante contundente, tá? Nessa aqui também eu avalio o que você fala e o que você expressa, beleza? Tá bom. Com o que você faz hoje, qual é a chance de você realizar nos próximos 5 anos ou manter nos próximos 5 anos esse desejo que você acabou de dizer que é ser feliz? Com o que eu faço hoje, então, muita coisa não depende, né, do meu fazer para estar com os meus. Então, eu digo que é trilhar o caminho da responsabilidade de cuidar dessas pessoas no sentido de monitorar a saúde deles, cuidar para que eles, no caso dos meus filhos, se encaminhem na vida para que eles tenham autonomia e vida própria e sejam felizes, né? Ficar muito próximo dos meus pais, das minhas irmãs. Através do meu trabalho, eu também consigo fazer com que muitas pessoas que eu entendo como os meus sejam felizes, né? O progresso do meu trabalho e que ele também reflete a felicidade de outras tantas pessoas que eu não conheço, né? Porque ele gera renda para muitas pessoas que estão muito distantes, que eu nem conheço e que vai fazer o bem. Então, o objetivo do meu trabalho, às vezes, vai além de vender, né? Vai com esse propósito aí de ajudar cada vez mais e mais pessoas. Eu acho que o meu grande objetivo de vida também é fazer as pessoas felizes. Eu me sinto muito bem. Legal. Isso é uma ideia bacana, muito bacana. Quantos filhos você tem? 2. 2 meninos? Menino e menina? Um menino e uma menina. Ai, que maravilha. E casalzinho, quantos anos eles têm? 18 anos. Gêmeos de 18 anos. Ai, são gêmeos ainda? Que mulher sortuda você, hein? Amém, sou mesmo. Um casal ainda gêmeos. Como é que é o nome deles?
Ulisses e Isabela. Ah, legal. Já estão na faculdade? Ingressarão ano que vem, finalizaram o ensino médio esse ano. Ah, que maravilha. Então tá bom. Pergunta 6, ela é uma continuidade da quinta, tá? Qual é a estratégia que você usa para manter isso, que você acabou de falar para mim? Rotina. Rotina? Então assim, eu sou muito determinada nas coisas que eu preciso fazer. Então, para cuidar da minha família. Então, eu tenho muito pré-estabelecido na minha vida o que eu acordo de manhã, o dia, como que eu organizo para que eles tenham um alimento, para que eles sigam na programação deles aí da escola e tudo mais. Eu faço a agenda de todos eles da questão da saúde, monitoramento de exames, levo ao médico e tudo mais. No meu trabalho também, eu sou muito organizada, eu sinto exatamente às 8 horas da manhã na frente do meu computador, converso com a minha equipe, já dou o direcionamento para que cada um deles façam, para que a gente chegue no dia e aquela mini meta seja atingida, né? Seja ela pessoal como a profissional. E aí, para finalizar as minhas perguntas, para a gente realmente ir lá no seu perfil, qual é o seu grau de comprometimento com tudo isso? 100%. 100%? 100%. Com tudo isso que eu falei, é 100%. Você daria, por exemplo, a vida por isso? Daria. Você morreria por isso? Morreria. Você acredita que se você não realizar tais objetivos, para você viver não é bom? Não nesse nível, porque eu acho que sempre tem rota para você mudar a rota, alguma coisa que não deu certo. Acho que você então não entendeu a minha pergunta. Então, não entendi. A rota você pode mudar. Isso. Eu estou dizendo o seguinte, com relação ao objetivo, você pode mudar a rota quantas vezes quiser. A minha pergunta é, caso você não atinja, é isso que eu estou dizendo, a sua vida tem sentido ou não, caso você não atinja? Eu acho que tem que continuar tendo. Continua tendo? Tem que continuar tendo. Beleza. Carla Andréia, vamos lá. Eu percebi que da metade da conversa para frente você começou a ficar apreensivo, ficar com a expressão preocupada. A que se deve isso? Talvez porque tem muita coisa fora do meu controle. Ah, é? Então tá bom. Então legal. Então vamos começar a leitura do início. Para eu começar, eu quero dizer já para você uma coisa muito importante. Aliás, duas coisas muito importantes para você. A primeira delas, eu não sei qual é o nível de crença que você tem, se você acredita em Deus ou não. Acredita? 1000%. Então tá bom. Então, se você acredita, aí fica mais fácil a nossa conversa, tá bom? Todo ser humano, no mundo inteiro, 85% deles são, como que eu posso dizer, pessoas medianas, que vivem na média, na mediocridade. Pessoas que vivem, inclusive, com dificuldade para viver, porque elas ganham até 2 mil dinheiros por mês. E por que eu chamo de 2 mil dinheiros? Porque no Brasil é real, na Argentina é peso, na Europa é euro, na Inglaterra é libra e por aí vai. Tudo bem? Mas a média de ganho do ser humano, em 85% no mundo inteiro, é de 2 mil dinheiros. Agora, isso se deve ao quê? Isso se deve a 3 fatores. Quais são os fatores que levam as pessoas a ser assim? São 3 os fatores. O primeiro deles, as pessoas não sabem quem elas são. O segundo deles, as pessoas não sabem qual é o seu talento. E a terceira delas, as pessoas têm desarmonia familiar e conjugal, ok? Então, a maioria tem os 3, alguns têm um ou outro, alguns têm 2, algumas pessoas elas estão bem numa área e ruim em outra, e assim vai. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é quando você responde quem você é. Quando eu perguntei para você quem você é, você falou para mim que você é uma mulher de 47 anos, realizada. E eu sinto muito em dizer a você, mas isso não é você. A Carla Andréia não é isso. Não é uma mulher realizada. A mulher realizada é uma das facetas da Carla Andréia. E talvez por não saber essa identidade, talvez por ter dificuldade nessa questão de saber quem você é, vem aí a dificuldade que você teve inicial, ter poucos relacionamentos com amiguinhos. E aí você ter uma carência de estar mais perto da sua mãe, do seu pai e das suas irmãs, porque você não conseguia se relacionar bem com as pessoas quando pequena. Isso me preocupa um pouco, quando você diz que hoje você tem mais facilidade, eu acredito que também não. Talvez hoje também você mantém essa condição de ter poucos amigos. E para um vendedor isso é péssimo. Porque você diz para mim que você é vendedora, certo? Sim. Eu não perguntei ainda qual é o produto, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. O que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer, estabelecer na sua vida, é descobrir quem você é de verdade. Por que você está nesse mundo? Qual é a sua missão aqui? Isso vai dar subsídio não só para ter muitos amigos, mas principalmente para que nada à sua volta
atrapalhe você. Quando você sabe quem você é, você cria em volta de você uma áurea de luz, que tudo que é ruim que vem, bate nessa áurea de luz que está em volta de você e vai embora, ela dissipa. Ela não chega até você. E por que não chega? Porque você verdadeiramente sabe quem você é. Como é que eu descubro, Isauro, quem eu sou? Como é que eu sei quem eu sou? Todo ser humano, quando veio nesse mundo, ele já veio programado para ser uma coisa: imagem e semelhança de Deus, ok? Portanto, você é filha de Deus perfeita. Isso é você, filha de Deus perfeita. Automaticamente, quando você aceita que você é filha de Deus perfeita, você assume também imediatamente que você é o próprio Deus. Então, quando eu pergunto para você, Carla, Andréia, quem você é? A resposta certa seria: eu sou Deus. Só que falar eu sou Deus talvez... Parece prepotente, né? Parece prepotente, não parece? Parece. Mas a verdade é essa. Essa é a verdade. Eu sou Deus. E eu vou provar isso para você. Por que eu tenho que responder desta forma? Eu sou Deus. Quando Deus criou o mundo, está no capítulo 1 do Gênesis, está dizendo assim, ele viu que estava tudo muito bom, viu que estava maravilhoso tudo que ele fez, a obra dele, ele falou assim, agora eu vou colocar lá o homem e a mulher para reinar sobre tudo que é na terra como co-criador, minha imagem e semelhança. Aqui está a prova que você é o próprio. Ele não está nem na frente, nem atrás, nem do lado, nem em cima, nem embaixo. Ele é você. Sim? Certo. Segunda, vou te dar 3 evidências, tá? Eu gosto do número 3. Segunda evidência. Você conhece a história de Moisés, da Bíblia? Moisés é o cara que criou as leis, por exemplo, e é o cara que foi escolhido por Deus para libertar os hebreus que eram escravos há 400 anos no Egito. E o que acontece? A primeira conversa de Deus e Moisés foi um dos poucos que conseguiu falar com Deus, foi assim: Moisés, você vai ser o homem que vai libertar os hebreus. E aí Moisés, em algum momento da conversa, perguntou para ele assim, mas quando eles perguntar para mim quem é o Senhor, o que eu falo? Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Moisés, responda assim para as pessoas, eu sou. Quando alguém perguntar quem é Deus, você fala assim, eu sou. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés assim, Moisés, você sou eu. Certo? Terceira passagem aí da história. Numa conversa entre Jesus e Filipe era muito questionador, que era um dos discípulos de Jesus, Filipe falou assim, o senhor, você fala muito desse seu Deus aí, desse seu pai, mas para eu ter certeza e acreditar nele realmente, você tem que mostrar ele para mim, me apresentar ele para mim. E Jesus respondeu para Filipe assim, como você é tolo, Filipe, você não percebeu ainda que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E que você está no Pai e o Pai está em você? Mais uma vez, foi dito que Deus e você é a mesma pessoa. Portanto, esta é a identidade verdadeira da Carla Andréia, da minha, ok? Então, de todos nós. Quem assume isso como verdade absoluta, nunca vai ter dificuldade na vida, de espécie alguma, porque você não é arrogante, parece ser, mas você não é, você é a humanidade em pessoa, porque você vai trilhar o caminho da verdade. Tudo bem? Tá claro até aqui? Sim. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se decidir aí quem é você. E não confundir os seus sentimentos, as suas facetas como sendo você. Tudo bem? Quer ver um outro exemplo? Se eu perguntar para você agora, filho de gato é o quê? Filho de gato? É? Gato. Tem como você olhar para um filhinho de gato e você olhar e ver uma vaca lá? Você vai ver um gatinho, sim ou não? Sim, na mesma questão. Filha de Deus é Deus. Tá. Faz sentido? Sentido. Tá claro até aqui? Sim. Então tá bom. Continuando. Só para fazer uma afirmação. Daí, a sua preocupação, quando eu comecei a perguntar, e você foi mudando a expressão. É exatamente porque você tem essa dificuldade da dualidade de saber quem você é. E você não pode achar que isso é arrogante, tá? Isso é você é Deus e ponto. E você tem que aceitar isso e ponto. A diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa que fracassa na vida é exatamente porque a fé dela é vacilante. A fé dela não é verdadeira. Porque significa força espiritual. E a força espiritual vem da sua identidade. Legal? Legal. Voltando um pouquinho mais na frente, eu perguntei para você qual era o seu talento e você falou para mim que um indivíduo tem inúmeros talentos. Aqui é mais um reflexo da questão da falta da identidade. Por isso, você não tenha conseguido ainda, não sei como é que é a gente vai falar disso agora, não sei como é que é a sua condição financeira, mas sem você me falar, eu já afirmo que ela não é satisfatória. Você gostaria que fosse bem diferente do que é hoje. E por quê? Exatamente porque você confunde a habilidade com o talento. Vou explicar isso melhor para você. Todo ser humano, quando vem nesta vida, ela tem uma identidade
humanidade veio com um talento. Esse talento para beneficiar o maior número de pessoas. E ninguém tem dois, é um só. E qual que é o segredo do ser humano? Por que a maioria ganha até 2.000 dinheiros? Porque elas não conseguiram descobrir quais são os seus talentos. E por que não descobriu? Ou porque foi oculto. Você sabia que o talento ele pode estar oculto? Como assim, Isauro? O talento pode estar oculto? Da seguinte maneira, imagine que você, quando era pequenininha, não sei se isso aconteceu, mas ou alguém da tua família você viu acontecer, que a criança falou assim, eu quero ser, por exemplo, o menino falou, eu quero ser bailarino. E o pai chegou para ele e falou assim, filho, bailarino não é coisa de homem não, cara. Bailarino não é coisa de boiola, é coisa de menina. Homem de verdade não é bailarino. Nesse momento, o que aconteceu? O pai bloqueou esse garoto. No talento dele. Talento dele. Entendi. Então, isso é muito importante para criar filho. Tudo bem? Veja bem, então o talento foi oculto nesse caso, porque o pai foi lá e podou o filho quando era pequenininho. Então, nenhum pai tem o direito de podar o talento do filho. Sim. Então, o talento é dado por Deus e é único, ninguém tem dois. Agora, Isauro, mas eu gosto de muitas coisas, eu também. Por exemplo, você sabe qual que é o meu talento? Meu talento é vendas. Agora, por que eu resolvi ser mentor? Porque eu queria fazer da venda um negócio escalável, para que outras pessoas também conseguissem chegar aonde eu cheguei, por exemplo. Mas para isso eu tive que desenvolver várias outras habilidades. Uma delas, habilidade de mentor, habilidade de professor, habilidade de marketing digital, habilidade de publicidade e propaganda, tudo isso relacionado com o que eu faço. São habilidades que eu gosto, porque estão ligadas ao meu talento, e tudo que eu faço, ou o que você faz, que está ligado ao seu talento, você vai gostar. Dá a impressão, inclusive, que é um talento também. Mas, na verdade, não é. Vem da sua condição de saber quem você é, de você ser uma pessoa de capacidade infinita para desenvolver habilidades inúmeras que vão te levar ao sucesso absoluto no seu talento. Com base em tudo isso, você diz que você é vendedora, tudo bem? Sim. Então, vamos lá, vamos ver se o talento da Andréia é realmente vendas? Imaginemos que, eu estava vendo aqui o jornal falando agora, que diz que a Mega Sena vai pagar 450 milhões de reais. Se você ganhasse 450 milhões de reais, caísse na sua conta amanhã, você continuaria vendedora? Continuaria. Fazendo a mesma coisa? E como você faria isso? Eu acho que eu conseguiria reverter esse dinheiro para aumento de novos produtos dentro da empresa, para que esse propósito da marca da qual eu ajudei aí a desenvolver... Qual é o nome da marca mesmo? Órigo, que vem do latim origem, né? Então, a proposta inicial, o grande propósito da Órigo é fazer com que o maior número de pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável. É um produto, é uma marca ligada à categoria de orgânicos. Então, hoje, a marca traz esse compromisso, né? De fortalecer a cadeia de orgânicos e fortalecer-se desde o produtor até o consumidor, porque hoje é um segmento nichado, né? Infelizmente, a categoria de orgânicos está somente para a classe A, B no máximo. E a gente entende que deveria ser um direito de todos. Com esse dinheiro, eu acho que eu conseguiria fazer com que a marca tivesse mais condição de... Porque você aumenta a produtividade, você ganha a escala, você reduz custo, e eu dou condição de maior número de pessoas estar consumindo um produto de qualidade. Olha, fixa na câmera para mim. Olha, você me convenceu que o seu talento é vendas. Pela sua justificativa. Então, parabéns a você, você está no lugar certo. Que bom saber disso, porque eu amo fazer isso. Então, de verdade. E detalhe importante, você só não vai dar certo no que você faz se você continuar negligenciando a sua identidade. Você precisa adquirir a verdade dentro de você para que você tenha autoestima. E eu vou falar isso com propriedade e você vai dizer se é mentira ou não que eu vou falar agora. Toda vez que alguém contraria você ou que alguma coisa não dá certo ou que você tenta e alguém vai lá e fala assim, olha, isso aqui não é bom o suficiente, isso deve criar em você assim uma dor muito grande, não cria? Eu acho que já criou, Isauro. Esse não que vem para mim, ele é um combustível, porque ele vire uma gasolina para eu mostrar que o que eu estou falando é certo, que eu consiga, eu vou atrás do que eu consiga. Mas o não que eu estou falando é mais profundo, tá? Não é só na sua questão do produto que alguém disse não para você. Eu estou dizendo quando alguém reprova você, por exemplo, se alguém reprovar você em uma atitude sua... sim, dói, é verdade. Se alguém reprovar você, você está tentando fazer alguma coisa para alguém vai lá e te reprova. Eu tenho certeza que isso te fere profundamente. Dói bastante. Porque a intenção nunca... É isso aí. É importante você assumir isso, porque o mentor ele só consegue te ajudar se você for verdadeiramente... Não, mas pensando nisso é 100%. Íntegra na resposta. É isso aí. Então eu estou certo nisso?
100%. Tá, então isso... Com relação à atitude, né? Se a minha atitude... Exato. Porque quando eu falo de reprova, não é apenas do seu produto. O seu produto você vai atrás, você vai buscar, você fala assim, não, o cara tá falando não... tá falando não, como tá falando não para mim? Calma, que eu vou mostrar para ele que mas lá bom para ele. Mas o problema é o seguinte, é que quando você tem nas atitudes, nas ações, as coisas interferindo, a venda também ela não consegue chegar na amplitude, ela não consegue ser escalável. Você entendeu agora? Entendi. Agora, então, você vai botar um código muito importante, fundamental. Para eu falar do código, eu vou te dar um exemplo. Como você disse para mim que você é uma pessoa de poucas amigas desde criança, provavelmente você tem aquela pessoa que você olha para ela e você fala assim, nossa, não vou com a cara dessa pessoa. Sempre assim. Ou eu gosto ou não gosto de cara. Você fala assim, essa pessoa me causa arrepio. Não sabe nem por quê, é isso aí. Sabe por que isso causa arrepio? Por uma razão simples, porque você não reconhece você e essa pessoa é nada mais, nada menos que você, é seu espelho. E o que eu quero dizer com tudo isso? O outro não existe. Aquilo que é bom verdadeiramente para mim, que é bom verdadeiramente para você, é bom para todo mundo. Como assim, Zó? Isso não é egoísta, não. Porque quando é bom verdadeiramente para você, está alinhado com o seu divino. Aquilo que está alinhado com o seu divino é bom para você e bom para todo mundo. Porque ele está embasado na ética, no amor, na verdade, na sinceridade, no compromisso e por aí vai. Faz sentido isso? Total. Então a falta de saber quem você é lhe deixa frágil para que você tenha a percepção de olhar para uma pessoa e ficar com raiva dela, não gostar dela, da atitude dela. E por quê? Porque ela bate direto em você, porque esta é uma fragilidade sua, porque você não reconhece. E, na verdade, o que Deus está fazendo para você? Está te mostrando uma pessoa e falando, acorda, Carla Andréia, acorda, tá vendo aí, ó, isso é você. Mas você não dá vazão para isso, porque você não se reconhece. Lembra que eu falei que é uma mentoria que destrava em 90 minutos? Então tá bom. Isso faz sentido para você? Tá. Então, embora você ter o talento da vendedora, ter habilidade para falar, gostar realmente do que faz, ama o que faz, e aí eu vou lá numa pergunta lá embaixo. Por exemplo, já viu contar todos os grandes empresários, palestrantes grandes, conta a parábola do XL, do XB. Quer eu contar? Não, o que é? Eu vou contar para você. Você gosta de XL? O que é XL? Você não... X-Egg. X-Egg? Não gosto. Você não gosta? Mas você conhece esse lanche? Conheço. Muita gente gosta. Você sabe que, para fazer um X-Egg, tem dois personagens curiosos no processo de fazer o X-Egg. Tem a galinha e tem o porco. Porco ou boi? O porco. Tem o boi também. Ah, tá. Tem a galinha e o porco e tem o boi também. Então, o que acontece? Porque você tem lá o hambúrguer. Mas por que eu não posso falar do hambúrguer? Porque o hambúrguer, ele pode ser de várias coisas. Sim. Ele pode ser de porco, e pode ser de boi, pode ser, inclusive, de soja. De frango e de planta. Não é verdade? Então, eu não posso afirmar com certeza absoluta que o hambúrguer que está lá é de boi. Mas eu posso afirmar com certeza absoluta, porque para fazer X-Egg, precisa de ovo e de bacon. Tá. Se não tiver esses dois, não é X-Egg. Tudo bem? Sim. Então, nesse caso específico, por isso que eu afirmo que tem dois personagens que estão ali 100% ligados a esse lanche. Só que tem uma curiosidade. A galinha, ela vai lá e espreme, bota um ovinho e coloca ela. Ela não precisou morrer para fazer o lanche. Mas o porco morreu para fazer. A pergunta é, quem está comprometido, a galinha ou o porco? Mas o porco, judiação, é. Porco. Ele teve que morrer, sim ou não? Sim. A pergunta para você agora é, imagine que alguém falasse para você assim, Carla Andréia, você não vai mais ser vendedora. Você morreria por isso? Não. Então você não é uma vendedora nata. Então esse talento precisa ser revisto. Não, eu acho que eu me encontraria em outro, né? Então, se você se encontraria em outro, tem algo errado. Então aí a gente encontra dois problemas. A venda para você pode ser uma habilidade que você gosta. Isso é fato. Mas não é um talento seu. Tá. E aí, sabe o que acontece? Você dificilmente será uma expoente na venda. Você vai ser boa, vai ganhar algum dinheiro, vai se manter, mas dificilmente você será uma pessoa que vai chegar num Bill Gates da vida, por exemplo. Tá. Ou num Jeff Bezos. Ou, quem sabe, num Elon Musk da vida. Porque você tem capacidade infinita para chegar lá. E por que não chega? Porque provavelmente está fazendo aquilo que não gostaria de fazer. No seu íntimo, o seu ideal interno talvez não aprove. Não descobri isso ainda, mas talvez seja isso. Tá bom? Então aqui nós apontamos dois problemas na personalidade da Carla Andréia, certo?
certo? Dois problemas na personalidade da Carla Andréa. Ela está em cima do muro com relação ao talento. E segundo, ela não se reconhece verdadeiramente. Então anote essas duas coisas. Esses são os dois problemas apontados nesse momento aqui, que você vai precisar rever isso. Caso você queira atingir todos os objetivos que você diz, o próximo objetivo aqui, ó, quando eu perguntei qual é o seu objetivo, você falou assim, é ser feliz. Carla Andréa, ser feliz não pode ser o objetivo de ninguém. Sabe por quê? Porque você nasceu imagem e semelhança de Deus. Logo, você traz dentro de você, do seu DNA, a felicidade. Então, qual é o problema das pessoas? Elas também não sabem quais são os seus objetivos verdadeiros. Então, aqui você anota o seu terceiro problema. Outro problema. Entendeu? Entendi. E que você até hoje esteve equivocada aí. Desculpa ser direto, mas aqui é uma coisa para destravar. Não é para denegrir você. Eu sei. Não é para menosprezar você, mas é para dizer a você aonde que você está equivocada. Mas afirmar para você que você é filha de Deus perfeita, imagem e semelhança dele, vem nessa vida como co-criadora para reinar sobre tudo que é na terra. Isso é você. Só que você está negligenciando isso no meio do caminho, talvez por falta de conhecimento da verdade. Tudo bem? Tudo bem? Tem gente que fala assim, ó, vou te contar uma história que você talvez já tenha visto. Tem gente que fala assim, o garoto tá lá com 12, 13 para 14 anos e ele fala assim, quando eu tiver 18 anos eu vou ser feliz que eu vou entrar na faculdade. Aí ele entra na faculdade. Aí ele passa a afirmar, quando eu terminar na faculdade eu vou ser feliz. Aí ele se forma. Quando eu encontrar um emprego na minha área que eu ganhar muito bem, eu vou ser feliz. Aí ele vai ter emprego na área dele. E aí ele passa a dizer, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando ele casa, ele fala assim, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Aí ele tem os filhos, ele passa a dizer, quando eu for criar os meus filhos, formar os meus filhos, eu vou ser feliz. Aí os filhos formam, e ele fala, quando eu tiver neto, eu vou ser feliz. Ou seja, a felicidade dele está no bem material, e não na verdade. E toda vez que a sua felicidade ela está embasada em bem material, o bem material altera. E quando ele altera, você fica infeliz. A mesma coisa que ele fala assim, quando eu comprar a minha BMW X6, eu vou ficar feliz. Ele compra a BMW X6, sabe o que acontece com ele? Ele começa a andar na rua e ele vai ver o Porsche. Ele fala assim, agora eu vou ser feliz quando eu tiver o Porsche. Por quê? Porque a felicidade está embasada nas coisas materiais. Quando, na verdade, é o seguinte, eu sou feliz e por isso faço alguma coisa. Eu sou feliz e por isso tenho alguma coisa. Então, a minha felicidade, ela não pode ter condição. Ela tem que ser uma felicidade inata do meu reconhecimento de quem eu sou. Minha amiga Carla Andréa, isso faz sentido para você? Total. Faz sentido? É isso. Então, o que acontece? Aqui, voltando lá na terceira pergunta, né? Veja bem, deixando claro, de novo, só para fechar a segunda pergunta, que talento só tem um, não tem dois. Você pode desenvolver dezenas de habilidades para botar em prática o seu talento, que é necessário. E aí tem a capacidade infinita para desenvolver essas habilidades. Mas o talento tem que ser reconhecido. É um e acabou. Existe um exercício para você descobrir qual é o talento. Isso você aprende no meu programa de treinamento, o método 5S. Então, veja bem, não dá para eu te ensinar tudo ao mesmo tempo. Aqui o meu objetivo é te destravar, dizer a você quem é você e por que algumas coisas ainda não deram certo para você. A partir daí, as ações que você vai tomar daqui para frente aí é contigo. Você vai tomar as ações necessárias que você quiser. Mas o meu objetivo aqui nessa mentoria de 1h30 é dizer para você, André, você é isso aqui, ó. Só que a verdade é essa. Então, eu apontei aqui para você 3 pequenos desafios para você. Não é um defeito, tá, André? Tem, tá bom? Você é perfeita. Mas você tem 3 desafios para você polir e chegar no aprimoramento da pedra preciosa que você é. Mais ou menos assim. Você já viu contar a parábola do Ourives, que foi contado pelo profeta para o rei Davi? Então, só rapidinho, só para a gente poder entrar no tema cada vez mais profundo. O rei Davi, quando era garoto, ficou apaixonado por uma menina chamada Batseba. E aí o que acontece? Os caminhos levaram ele a não casar com a Batseba. E ele casou com outra mulher. Só que o amor da vida dele era Batseba. E aí o que acontece? Já depois de rei, ele acabou usando a patente de rei, e foi lá e mandou matar o marido da Batseba para ficar com ela. Olha só a coisa maluca. Por causa disso, o preço dele foi muito caro, os 2 filhos dele brigaram entre si e se mataram, e o filho mais velho abusou sexualmente da filha dele. E isso deixou ele muito triste. E por último, o Absalão, que foi quem matou o filho mais velho, acabou tomando o trono dele. Se uniu com uma galera e tirou o pai do reinado. E aí o que aconteceu? O filho queria matar ele para poder ficar consolidado. Só que ele já estava na base do arrependimento, já tinha se arrependido de tudo que fez, e Deus, quando a pessoa se arrepende, Deus dá para ele a vitória. E aí o que aconteceu? Na guerra, o filho dele acabou morrendo e ele voltou ao trono.
mas ele não queria que o filho morresse, mas morreu porque era para morrer, não tinha jeito. Quando tudo estava concluído, ele já tinha voltado ao trono e tudo estava resolvido, e ele, numa conversa com o profeta, perguntou para o profeta assim: profeta, é muito difícil forjar um rei. Como é que faz para forjar um rei? Para que ele seja um rei verdadeiro. O profeta olhou para ele e falou assim: Davi, para forjar um rei, nós vamos utilizar a técnica do ourives. O ourives sabe exatamente quando a prata está no ponto certo do polimento para que ela seja prata de verdade. Aí Davi pergunta para ele assim: mas e como é que ele sabe? De que forma que ele sabe que a prata está no ponto certo, depois colocou no fogo? E aí o profeta responde: é porque o ourives vê o rosto dele refletido na prata. Quando ele vê o rosto dele refletido na prata, nesse momento a prata está no ponto certo, ele tira do fogo. Moral da história: quando é que eu sou uma pessoa que reconheço quem eu sou verdadeiramente? Como é que eu vou forjar o meu caráter? Como é que forja o caráter da Carla Andréia? É quando ela conseguir ver ela refletida em todo mundo que ela olha. Ela passa a entender verdadeiramente que o outro não existe, que ela olha na pessoa e ela vê lá o rostinho da pessoa, ela na pessoa. Lindo isso, né? Esse é o caminho que todo ser humano tem que seguir. Quem segue esse caminho e pratica isso vai chegar no objetivo, tudo bem? Então, veja bem, eu aqui, com base em tudo isso aqui que eu estou falando para você, nenhum filho tem coragem de falar o que ele verdadeiramente sente pelos pais. É muito difícil a pessoa que tem a coragem verdadeira de falar assim: eu tenho vontade de matar o meu pai. A pessoa floreia essa conversa. Normalmente floreia. Não estou dizendo que você tem esse desejo, mas eu gostaria que, quando você fala que o seu pai é exemplo, etc, etc, que sua mãe, na sua mãe você já apontou o defeito, que é uma coisa que você já vê, que é quando você fala que a sua mãe se coloca no lugar do outro. E daí, por que você apontou o defeito, mas talvez você não consiga resolver isso? E por que você não resolve? Oi? Isso é exatamente a minha mãe. Então, primeiro que você exatamente era, e segundo que você não sabe o verdadeiro conceito da palavra empatia. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro. Isso é uma conversa inventada que todo mundo fala aí. Empatia é eu aceitar que eu e o outro somos um. Isso é empatia. E quando é que eu me coloco no lugar do outro? Eu não preciso me colocar, ele não existe. Toda vez que eu faço tudo que é certo do meu lado é bom para ele. É verdade. Faz sentido isso para você? Não, é verdade, é isso aí. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, mas graças a Deus você teve a oportunidade de ouvir, de me seguir lá no Instagram, criar essa mentoria e ouvir tudo isso para você. Então, o conceito verdadeiro de empatia, Carla Andréia, não é eu me colocar no lugar do outro. Isso é uma ação, Não é a definição correta de empatia. A definição correta de empatia é eu aceitar que o outro não existe. É eu utilizar a técnica do ourives, é eu me ver refletido nele, lá no outro. A hora que eu ver eu refletido lá no outro, nesse momento, tudo muda na minha vida. Sim. Tudo bem? Sim. Isso vai responder o porquê que a sua mamãe se coloca no lugar do outro e esquece dela. E ela sofre de autopunição porque ela não se reconhece como filha de Deus perfeita e ela quer estar no outro e não nela. E isso é. Sim. E provavelmente isso é uma coisa que você faz também. 100%. Então quer dizer que aqui nós encontramos o quarto desafio da Andréia, que é não se preocupar com o outro. Ele não existe. Quando você fizer tudo certo para você, automaticamente você está fazendo para o outro. Verdade. E isso não é egoísmo. Isso é fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa não é egoísmo. Por exemplo, você está andando na rodovia, tudo bem? A rodovia diz para você que é 90 por hora. E você bota o carro lá a 120 por hora, 140. O que vai acontecer? Primeiro, você vai ser multada, certo ou não? Nesse caso, você já não está sendo boa para você. Você corre o risco de cometer um acidente, sim ou não? Sim. Está sendo ruim para você, de novo. Faz sentido ou não? Sim. E aí o que acontece? Automaticamente, quando você é ruim para você é ruim para o outro. Porque se você comete um acidente, você criou um problema para você e para outra pessoa. Mas primeiro, para quem foi o problema? Nossa. Para você? Faz sentido? Faz. É muito louco isso, né? E aí o que acontece? Vamos ao quinto desafio? Você aceitar que não corre atrás da felicidade. Ela tem que ser reconhecida. Ao reconhecer, ela expressa automaticamente. Então, isso é vamos dizer assim, o sexto desafio para você. Outra coisa importante, aí nós vamos falar agora do seu sétimo desafio. Como você tem a dificuldade para entender quem é você, para entender quem é o seu talento, essas coisas todas, você vai afirmar para mim o que você afirmou aqui agora. As coisas, Isaura, não dependem de mim. E agora eu vou dizer uma coisa mais doída para você. 100% para uma filha de Deus perfeita que você é, com capacidade infinita. Tudo à sua volta é reflexo mental seu. É a sua mentalidade. A partir do momento que você tem a mentalidade correta,
você tem o poder de mudar tudo à sua volta. Então, tudo à sua volta depende 100% de você, não é de terceiro, é de você. Sabe aquela máxima que diz que quando eu mudo, o mundo muda? Uhum. Ela é verdadeira. Finalizando, você disse que gosta de rotina. Eu duvido que você goste, com base em tudo que você me falou. Eu acho que você odeia a rotina. Eu acho que você precisa rever esse conceito da rotina. E aí o que acontece? Quando você fala para mim que você é 100% comprometida, eu também duvido, você não é 100% comprometida com as coisas que você faz. Você precisa se comprometer de verdade. Por exemplo, Carla André, se você perguntar para o Isauro agora, eu não gosto muito de falar de mim, tá? Mas se você perguntar para mim assim, Isauro, você não vai ser mais vendedor, você não vai mais desenvolver as habilidades que você desenvolve hoje para ser vendedor e mostrar para as pessoas o caminho correto. E eu vou dizer para você, André, então você pega um revólver e dá um tiro na minha cabeça porque eu não quero mais viver. A partir do momento que eu não posso, que eu sou impedido de expressar Deus aqui e agora, eu não quero mais viver. A minha missão acabou. Isso tem que acontecer com todo mundo. André, eu espero sinceramente, claro, André, que eu tenha te ajudado. Uhum. Espero sinceramente, do fundo do meu coração, que eu tenha conseguido mostrar para você quem você verdadeiramente é. E dizer para você que você vive uma vida, entre aspas, iludida. E que você precisa rever algumas coisas. A primeira delas é essa admiração que você fala que você sente pelo papai e pela mamãe. Na minha opinião, ela é frajuta. Ela não é verdadeira. Tem coisa aí que você não tem coragem de falar para mim que você precisa rever. Talvez pode ser uma coisinha simplesinha, algo pequenininho. Por exemplo, imagine que você é um arquivo grandão, tudo bem? Uhum. E você tem várias gavetas. Você foi lá e limpou todas as gavetas, mas tem uma pequenininha lá no fundo que tem alguma coisa que você não quer ver. Nossa, deve estar escondidíssimo mesmo. Então você vai ter que ir lá abrir essa gaveta. Eu não sei como que você vai abrir ela, porque só você pode fazer isso. Mas, sim, baseado em tudo no histórico que você me contou, das dificuldades que você tem alguma coisinha lá que seu pai falou para você, ou sua mãe falou para você, que te... vamos dizer assim, que gravou na sua mente profundamente. E eu devo ter colocado num lugar que eu não estou encontrando, né? Porque só que não é isso. Você pode ter colocado no lugar do esquecimento. Você fala assim, eu quero esquecer isso. Só que as coisas elas não são para serem esquecidas. Elas são para ser resolvidas, limpadas. Não, porque quando você fala, eu não tenho nenhuma coisa que me vem deles que não foi muito positivo para mim. Por exemplo, você acabou de falar para você, olha só, você está se contradizendo já aqui. Quando você fala para mim, que a sua mãe é uma pessoa que se preocupa muito com os outros e esquece dela, você está reprovando a sua mãe? Não, isso sim. Então isso é real, mas assim, isso para mim, né? Isso eu vejo de ruim para ela, que eu repito, eu faço a mesma coisa comigo. Então não é ruim para você. Isso, e eu repito, eu sou uma pessoa que repito todas as coisas da minha mãe, mas assim, eu não vejo que essa atitude dela me trouxe mal a ela. Sabe por que trouxe? Porque você repete, e é ruim para você. Por esse aspecto, sim. Então, faz sentido? Faz. Então, talvez você já respondeu a minha pergunta. Será que já? Que a única coisa que... Qual que é a vantagem de falar com gente inteligente? Que ela responde as perguntas sozinha. Uhum. Você já respondeu, porque isso é uma coisa que... Essa é a gaveta, então? Essa é a gaveta que você precisa. Pode ser, faz sentido total, porque eu repito exatamente essa negligência da minha mãe com ela, eu me negligencio, eu sei disso. Então, pronto. Então, essa é a gaveta, então, que você tem que limpar. Eu só queria ter certeza se é o que é mais forte em você, se não tem mais alguma coisa, entendeu? Bom, isso eu consigo visualizar perfeitamente. Isso faz sentido? Faz. De 0 a 10, o que você acha de tudo que eu falei para você? 10. Eu acho que tudo faz muito sentido. Você tem aí 8 desafios para você. Pois é. Tá bom? Tá bom. Se você não lembrar de todos, é só rever a mentoria, mas só fazer uma recapitulação, você precisa verdadeiramente saber quem você precisa verdadeiramente ter certeza do seu talento, que eu tenho dúvida, e aí você precisa estudar isso, você precisa saber que a felicidade não busca, ela tem que ser inata, você precisa saber que o outro não existe, você precisa saber que as coisas não dependem do outro, depende só de você. Uhum. Faz sentido? Faz. Então, eu lembrei de tudo para você, só que se você tiver dificuldade para lembrar depois, aí você pega a mentoria e eu te mando para você. Bom, aí eu tenho uma sugestão para você. A minha sugestão para você é que, logicamente, que você destravou aqui. Você sabe o ponto de partida para você chegar. Mas você precisa fazer o quê? Desenvolver uma habilidade para que você continue no caminho e que você tenha a possibilidade de alguém para você perguntar a hora que você quiser. Uhum. Assim, olha, eu tô tentando fazer aqui, mas eu tô com dúvida aqui. Dá um help e me ajude aí. Então eu quero sugerir para você se inscrever em uma das minhas mentorias.
Aí, isso se você quiser, tá? Não é obrigatório, mas eu estou sugerindo para você porque você precisa, de verdade. Se você quiser, é assim, ó, existe um acelerador. Tem duas coisas que você pode fazer. Fazer sozinha e você ter um acelerador. Sozinha você vai chegar, mas vai demorar muito tempo. E talvez você desista no meio do caminho, porque demora muito tempo. Qual que é o acelerador? É você ter o mentor. Você tem que ter, não sei se você lembra do filme, lembra do Sr. Miyagi? Sim, sim. Que transformou um menino na... Então, você tem que ter um Sr. Miyagi na sua vida. Então, eu tenho 3 tipos de mentoria. A mentoria do CEO, eu tenho a mentoria do executivo de sucesso e a mentoria do liderança de alta performance. No CEO, eu te acompanho por 1 ano. Você terá 48 mentorias comigo, uma vez por semana, para você chegar onde você quer mais rápido. No executivo de sucesso, eu te acompanho por 6 meses, logo você vai ter 24 mentorias. No liderança de alta performance, aí você terá apenas 12 mentorias. Um custa 100 mil, o outro custa 40 e o outro custa 6 mil reais. Você escolhe um e segue a vida. Tá ótimo. Eu vou pensar sim, que eu acho importante, mas aí eu tenho que fazer a minha organização financeira, né? Mas é muito importante, foi muito importante saber. Inclusive, no teu caso aí, seu marido trabalha junto com você, não trabalha? Não, trabalhamos na mesma área, mas ele numa empresa e eu em outra. Ah, é? Nós temos que trabalhar na mesma empresa os dois? Não. E por que não? Ele trabalha numa área diferente, né, da minha. Entendi. O talento dele é bem diferente do seu, então? Acho que o talento dele, ele já descobriu há muitos anos. O dele é vendas. Vendas. Se ele é vendas e você é vendas, então faz sentido vocês juntar força, não faz, não? Faz. A única diferença é que talvez o seu não seja. Pode ser. Tá bom? Tá bom. Pode ser que não seja. Pode ser que o seu é uma habilidade boa que você tem, e você fala muito bem, mas no fundo da sua alma, não é o que o seu eu divino quer. Tá bom? Tá. Tá ótimo. Amém. Obrigada. Que você tenha muito sucesso. Caso você queira pensar no que eu falei, você me manda uma mensagem que o nosso time fala com você, tá bom? Combinado. Obrigada, viu? Lembrando que não é obrigatório, tá? É se você quiser. Tá ótimo. Se você achar que tudo isso faz sentido para você. Tá, fechado. Muito obrigada, viu? Tá, e só para te fazer esqueci de falar, quando você faz qualquer uma dessas mentorias, dentro delas, você vai aprender as 5 áreas da vida, tá? Saúde espiritual, saúde física, saúde familiar, saúde social e saúde financeira. Tá ótimo. Tá? Muito obrigada, viu? Um abraço, Carla Andréia. Fique com Deus. Tchau, amém. Tchau. Uma pergunta que eu esqueci. Essa mentoria aqui, ela é exclusiva? Pode colocar no grupo dos alunos ou não? Pode sim. Posso? Pode sim. Está autorizada? Autorizada. Obrigado. Tchau. Tchau.